Olá, tudo bem? Meu nome é Cristina, eu trabalho hoje como redatora do jornal O Tempo, do caderno de economia. E a Alessandra me pediu para fazer um vídeo contando mais ou menos como que é trabalhar como jornalista especializado em alguma área. Agora eu estou tendo essa experiência de trabalhar com economia, mas antes eu trabalhava em cotidiano na Folha e lá eu fiquei um tempo cobrindo meio ambiente, depois trânsito e transporte. Então, nas três experiências eu tive que lidar com o jornalismo especializado em algum tema. Não tem muito mistério, na verdade. Vocês vão trabalhar. Agora eu estou como fechadora de um caderno, antes trabalhava como uma repórter. Em qualquer um dos casos, vocês vão fazer o mesmo trabalho que os outros repórteres. A diferença é que vocês têm que estar mais por dentro ainda daquele assunto. Vocês têm que colocar uma lupa em tudo que diz respeito àquele assunto. Então, por exemplo, eu cobria trânsito e transporte lá na Folha. Eu tinha que acompanhar o Diário Oficial do Estado, o Diário Oficial do Município, a parte da Secretaria de Transporte, ler tudo que estava sendo feito de lei a respeito disso, ir para os congressos especializados na área, fazer fontes nessa área, ler com atenção redobrada, triplicada, as matérias dos concorrentes ligadas àquela área, ler estudos técnicos. Então, no caso do transporte, eu entrava diariamente no site da CET, que é o órgão de trânsito municipal de São Paulo, para poder ler os estudos que eles estavam publicando. Muitas vezes aqueles estudos já eram uma pauta por si só. No caso agora de economia, como eu estou mais numa parte de edição e não de reportagem, o que eu tenho que estar é ligadíssima em tudo que sai sobre aquele assunto. Então, eu tenho um Google Reader, que daqui a pouco vai acabar, mas tem os correspondentes aí, Feedly e outros agregadores de feeds, que é uma forma bem prática de você sabe, saber todas as notícias que estão saindo daquele assunto e recebendo aquelas notícias aos poucos. Então, enfim, eu assinei basicamente assim, os principais portais de notícias, a parte de economia desses portais, tanto os locais aqui de Minas, quanto os do resto do Brasil, alguns de fora, BBC e tal, para poder ir recebendo todas as notícias na hora que elas chegam. E também de tecnologia, que a gente tem uma página de tecnologia que sai 2 vezes por semana. Então, tudo de tecnologia também eu fico acompanhando. Então, assim, não tem muita diferença em termos de técnica de apuração nem nada, mas você tem que estar muito ligado naquela área, porque afinal de contas você é um especialista naquela área, ou pelo menos tem que tentar ser do ponto de vista do jornalismo. Você não é um técnico na área, não necessariamente. Apesar de que em algumas áreas, como economia, por exemplo, é bacana fazer uma pós-graduação, uma especialização, um MBA, para se diferenciar mais ainda, porque é um local onde você faz mais fontes, onde você aprende mais profundamente sobre um assunto. Mas se você estiver no começo da carreira e não tiver certeza ainda se aquela é sua área ou não, como eu até hoje não tenho, para falar a verdade, então, tanto que eu atuei no começo em meio ambiente, depois em trânsito, agora em economia, não tenho certeza ainda o que vai ser a minha área para o resto da vida. Então, ainda não estou pensando exatamente em fazer uma pós em um assunto específico, mas quando vocês tiverem essa certeza ou essa definição maior, vale a pena também fazer uma pós. Mas independente da pós, é questão de ler bastante sobre o assunto, conversar com aquelas pessoas que entendem daquele assunto realmente, que são formadas naquilo, doutores naquele assunto, ir para os congressos ligados à área, ler atentamente os outros jornais e sites de notícias que cobrem aquela área, não só os gerais, os diários, como também os jornais especialistas, por exemplo, no caso de economia, ler o valor econômico, no caso de transporte, ler os cadernos de cidades mesmo, que é onde geralmente saem as notícias. E ler também, claro, isso vale para qualquer área de cobertura, acompanhar os projetos de lei e ler os diários oficiais, que é onde está vindo as notícias do poder público ligadas àquela sua área. Bom, e ler jornal, né, gente? Isso aí para qualquer área mesmo. Acho que essas são as principais dicas e
Acho que a Alessandra vai me apresentar aí. Na verdade, eu sou meio tímida, então peço desculpas também pela timidez aqui, mas é só passar essa mensagem mesmo. Qualquer dúvida que tiverem, quiserem fazer alguma pergunta extra, eu respondo e-mail rapidinho. É kikacastro@gmail.com. Obrigada, um abraço. Tchau.